As obras da carne. O inimigo interior. O tempo parece ser propício para o bom sentimento religioso. Há um espírito de alegria, a mensagem é animadora. E contra isso em si, não temos queixa. O Evangelho é uma mensagem bem positiva. É uma mensagem de salvação e de redenção, uma palavra de graça e de alegria. Mas não é uma graça barata, nem uma alegria fácil. E é exatamente aqui que me encontro ansioso com o espírito religioso de nossos dias, um espírito que embrulha e vende o Evangelho, como se faz com óleo de cobra, um remédio de charlatão de rápida ação, que cura tudo e nada exige. Como certa vez observou C.S. Lewis, o Evangelho, no final das contas, é bastante confortador, mas não se inicia assim. A palavra de Cristo no começo nos desfaz em pedaços num desmascarar doloroso de nossos pecados. Veja Romanos 13. Depois, com amor e cuidado, nos torna inteiros de novo. Salmos 50 e 1:8. O Evangelho é livre, mas não é fácil. Não há nascimento sem dores de parto, não há liberdade sem disciplina, não há vida sem morte, não há sim sem não. É nesse espírito que se escolheu o tema desta edição da revista. Não para levantar um eterno não, mas para reconhecer que a vida em Cristo tem inimigos mortais que têm que ser resistidos sem compromisso. O que Paulo quer dizer com a carne? Será que os homens receberam duas naturezas na criação, uma má e outra boa? Ou será que pelo pecado de Adão entrou no homem alguma perversidade profundamente arraigada? A resposta a essas duas perguntas é um inequívoco não. Quando Deus criou o homem, este foi declarado completamente bom. Gênesis 1:31. Todo homem que pecou desde Adão até os nossos dias não o fez por necessidade, mas por livre escolha. Os homens pecam porque querem. Eclesiastes 7:29. Não somos espirituais nem carnais por natureza, mas somos capazes das duas coisas. E como seres humanos, temos de escolher entre esses dois caminhos e nos responsabilizar por nossa escolha. Embora Paulo às vezes use carne, sarx, em referência ao corpo físico, Romanos 2:28, ou ao aspecto humano, Romanos 3:20, a palavra significa muito mais do que isso em Gálatas 5:16-24. O corpo pode tornar-se um instrumento da glória de Deus. Romanos 12:1, 1 Coríntios 6:20. Mas a carne, não. Romanos 8:5-8. O corpo pode ser redimido e transformado. Romanos 8:23. Filipenses 3:21. Mas a carne deve morrer. Gálatas 5:24. A carne que milita contra o espírito não é a mente ou o intelecto, pois a mente, como o corpo, pode ser transformada e renovada, treinada para servir aos propósitos divinos. Romanos 12:2. Essa carne não é nem a mente, nem o corpo em si mesmos, mas uma atitude pela qual o homem opta e que o põe contra Deus. Na mente carnal, a vontade do homem torna-se suprema. Seus desejos têm que ser atendidos acima de todas as coisas. Estes podem ser as concupiscências da carne ou os desejos da mente. Efésios 2:3. Mas serão satisfeitos a qualquer custo. É por isso que as obras da carne, contra as quais Paulo adverte, abrangem mais que os apetites do corpo. Na realidade, se possível, estes são as menores das enfermidades espirituais. É na mente que escolhemos servir a nós mesmos. É na mente que nos tornamos arrogantes e egoístas e tomamos decisões que desonram o corpo. Romanos 1:24, e escurecem o raciocínio. Viver em toda a obra da carne significa fazer o que eu quero, não simplesmente satisfazer os meus desejos carnais mais baixos, mas atender os desejos do meu ego. O orgulho e a paixão vivem na carne, em perfeita harmonia. Precisamos conhecer os nossos inimigos. Os artigos que se seguem nos ajudarão a identificá-los melhor. Não são as pessoas, mas os desejos perversos que procuram roubar o nosso coração de Deus. Existe uma forma racional de enfrentarmos esses adversários,
crucificá-los impiedosamente e sem olhar para trás. Gálatas 5:24. Será penoso 1 Pedro 4:1, mas não tanto quanto a perda da eternidade.